Olá, pessoal, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre os cursos promovidos pelo ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, no mês de outubro. Criado em 2001, o Instituto do Legislativo Paulista é o órgão da Alesp responsável por oferecer aí cursos abertos e gratuitos a todos os cidadãos. As atividades abordam aí diversos temas, incluem ciclos de debates, seminários, palestras e outros eventos. Os interessados em participar dos cursos devem efetuar suas inscrições em cursos e eventos no site da Rede Alesp, e todos os participantes recebem certificados aí de horas assistidas, e mais do que isso, o ILP presta um serviço aí de educação, de orientação, de treinamento da comunidade, e o mais legal dessa história toda é que todos os cursos são gratuitos. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Vinícius Schugles, que é o coordenador do Instituto do Legislativo Paulista. Aí, Vinícius, tudo bem? Bom, nossa programação prevista aí para o mês de outubro conta com alguns eventos que já estavam na nossa grade do mês de setembro, eram dois grandes, eles continuam durante o mês de outubro. O primeiro grande ciclo que a gente tem, já no dia 1º, a retomada, a continuação dele, é o ciclo de eleições da filosofia. Nesse dia 1º a gente vai trabalhar com dois filósofos, o Edmund Burke, que é um filósofo irlandês, aí praticamente o pai do conservadorismo político, vamos dizer assim, e o Friedrich Hayek, que é um austríaco, também ligado à escola austríaca de liberalismo político. Então, nessa oportunidade, a partir das 5 horas até as 18h30, a gente vai trabalhar, então, esses dois filósofos e o que eles dizem a respeito das eleições. Isso já no dia 1º de outubro. Também no dia 1º de outubro, a gente continua um ciclo que a gente acabou não comentando no programa passado, porque ele ainda estava em estruturação, mas ele acabou nascendo no mês de setembro e ganhou um pouco mais de perna. Vai ter dois eventos no mês de outubro. O primeiro deles acontece também no dia 1º, só que pela parte da manhã, às 11 horas, que tem a ver com as eleições de 2020, mais relativo aos temas mais práticos, para os operadores das campanhas, para os pré-candidatos, atuais candidatos, que as convenções já foram, que fala sobre as prestações de conta das eleições, como é que os candidatos prestam contas, o que eles precisam para poder prestar contas. Então, no dia 1º a gente tem esses dois eventos, falando primeiro de eleições pela manhã, de uma maneira mais técnica, voltado para os operadores, para os candidatos, e na parte da tarde, falando aí sobre filosofia e política com Edmund Burke e Friedrich Hayek, falando um pouco aí também, trazendo também autores que são autores ligados mais ao espectro, vamos dizer assim, mais à direita do pensamento filosófico. Pois é, o assunto eleições, me parece que vai dominar aí as discussões de vocês também, em vários cursos, Como é que fica esse momento, Quer dizer, as eleições desse ano foram postergadas um pouco mais para frente, Meio, final de novembro, aconteceriam em outubro. Quais são as discussões e os temas que vocês acham relevantes e que podem ajudar candidatos e a população em geral nesse momento de eleições municipais em todo o Brasil? Acho que a maioria a gente teve mudanças muito grandes, promovidas aí nos anos, se não me engano, 2015, 2017, que estão entrando em vigor agora nessas eleições. Então é normal que não só a população, mas também os candidatos, os partidos tenham alguma dúvida. Um evento já no mês passado, abrindo eleições, e faz essa é muito importante, é o famoso pode e não pode. Quer dizer, aquilo que o candidato pode fazer ou não pode fazer, até porque as regras, a gente acha que o direito é matemático, certo, e não é assim. Então, tem algumas regras que são colocadas, mas também ações, Esse é um momento importante que a gente abre com alguns especialistas para que, enfim, não só a população, mas os operadores também possam tirar essas dúvidas daquilo de como fazer uma campanha para, obviamente, não ser notificado pelo tribunal, não tomar uma multa, respeitar aquilo que a lei prega. Então, acho que esses são os detalhes muito importantes. E essas alterações, obviamente, elas vêm acontecendo paulatinamente. Se a gente lembrar o que era uma eleição antigamente, na questão de faixas,
a questão da poluição do ambiente com santinhos, a questão da boca de urna, isso tudo já se modificou ao longo do tempo. Então, a gente vem com essa temática justamente para tentar esclarecer a população aquilo que pode ou não pode, até para que a população possa ser fiscal também, mas principalmente para os candidatos, para que eles possam fazer uma eleição da maneira correta, da maneira justa, e com isso a gente tem, enfim, né, o pleno exercício da democracia. O que pode e o que não pode nessas eleições? O que mudou, né, com as regras dos últimos tempos? O que podia, o que não pode? Você já falou alguma coisa, a questão do santinho. A gente lembra, por exemplo, ia votar e aí estava aquele bando de santinhos no chão das ruas, né, poluía tudo. No dia seguinte, as pessoas tinham que varrer as ruas lotadas de santinhos e de papel e fazia realmente uma poluição. Isso já não pode mais, né? Mas tem várias outras regras que é importante a gente salientar nesse momento, né? É importante que acompanhe o nosso evento que a gente vai ter, também sobre pode ou não pode, para tirar essas dúvidas, para ser uma explicação mais detalhada. Mas tem alguns interessantes que eu acho que vale a pena destacar. Por exemplo, para os candidatos, a gente tem aquela questão da famosa vaquinha virtual, né, de arrecadar financiamento de campanha. Esse é um item bastante interessante que já aconteceu na última eleição e também permanece, né? Então, você tem aí alguns sites homologados que os candidatos, enfim, devem entrar em contato, devem se preocupar quem fleta essa arrecadação. A questão também é importante salientar das campanhas virtuais, que foi um evento que a gente teve hoje no dia de gravação, quais são os períodos em que o candidato ele pode, de fato, começar a pedir o voto, né? Então ele não podia, né? Não podia pedir o voto enquanto era pré-candidato, para não gerar uma multa. Então isso é também datas importantes. A questão também que eu acho que vale a pena ressaltar, só de maneira bastante resumida, de que maneira pode fazer carreata. Tem muita gente que acha que o candidato não pode ir em cima do carro dos mas ele não precisa estar acompanhando, ele pode acompanhar ou não uma carreata, uma passeata, no sentido de tentar, né, fazer aquele movimento de propaganda, lógico, né, depois que de fato começam as eleições. Então ele pode usar o carro de som, isso tudo é permitido, mini trio, tudo isso é permitido, né, dentro de que, obedecendo às regras que a legislação ela disponibiliza. Então, são alguns detalhes desses que, enfim, é muito extenso, a gente vai estar trabalhando para tentar lançar algumas dicas, né, por semana para os candidatos e para a população nas redes sociais do ILP, contando um pouco desse pode e não pode. A gente vê se talvez a partir da primeira semana de outubro isso já esteja funcionando, a gente tem esses lembretes para a população e para os candidatos, na medida que também o período eleitoral ele transcorre. Eu estou vendo aqui no site, então temos aí dois tipos de encontros. Tem o ciclo de conferências, eleições e clássicos da filosofia política, e temos os diálogos informacionais, né? E aí você falou do dia 1º, no dia 5 temos diálogos informacionais, documentos digitais, desafios contemporâneos. O que a gente vai ter nesse curso? O que vocês vão falar? Bom, esse é o segundo encontro de uma parceria, uma segunda live, vamos dizer assim, de uma parceria muito interessante, que é uma parceria do ILP com o Arquivo Público do Estado, com a Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, especificamente no campus Marília, e com a Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP, que fica ali no centro. Então, nesse tema, nesse segundo encontro, a gente vai falar sobre os desafios contemporâneos dos documentos digitais. Vale lembrar que a própria pandemia fez com que muitos processos que antes eram realizados presencialmente passassem a tramitar de modo digital, especialmente na administração pública. Então, é bastante interessante o tema. A gente vai ter até uma campanha de Carvalho Madio, que é doutora em Ciência da Comunicação lá da ECA, da USP, conversando com a gente, e a professora associada da Unesp, o Charley dos Santos Luz, que é mestre mas também pela ECA, né, com graduação em arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Fernando Padula Novaes, que é coordenador do Arquivo Público do Estado. Esses três profissionais vão estar conversando, então, sobre as mudanças ocasionadas por conta da introdução dos documentos digitais, em substituição àquilo que a gente tinha
como papel, bem como a referentiação, tramitação, destinação final desse conteúdo que é gerado de modo virtual, né? Como a gente armazena, o que a gente guarda e também aquilo que a gente descarta. Eu acho que é importante, tanto aí para o ambiente público, o ambiente privado, saber quais são as regras, porque isso, obviamente, também interfere na operação das organizações ao longo do tempo. Então, a gente traz esse tema também no momento em que o digital ele ganha mais espaço. Pois é, eu estava fazendo aqui reportagens aqui, falando sobre a questão jurídica aqui, né, com outros entrevistados, e parece que agora o processo, né, tem algumas novidades, assim, o QR Code, por exemplo, introdução de vídeos, a tecnologia mesmo está sendo incorporada, principalmente durante a pandemia, deu uma acelerada ah, em relação à documentação de uma maneira geral, né? Parece que esse processo agora estava um pouco, vamos dizer assim, lento e parece que deu uma acelerada durante a pandemia, não é isso? É isso, precisamente, Luciano. Eu acho uma janela de oportunidade. Se você fizer uma pesquisa sobre a questão da digitalização de documentos, processos eletrônicos, isso basicamente não seria uma novidade em si. Organizações públicas ou privadas vêm, de alguma forma, utilizando, mas talvez ainda de maneira tímida, né, com alguma resistência. E a pandemia, a impossibilidade de alguns trâmites serem realizados de maneira presencial, de maneira física, acabou de fato acelerando esse processo. E eu acho que, na verdade, acabou sendo um ganho, tem sido um ganho, especialmente na administração pública, que tem de cultura de maior apego à questão do papel, seja por normativa, seja por questões legais. Então, cria-se uma oportunidade, né, uma janela de oportunidade para a gente, inclusive, acelerar esses processos. Alguns processos dos quais, inclusive, a gente trata dentro do próprio ILP hoje, que antes precisariam de uma circulação básica de papel, hoje a gente já consegue tramitar quase que diretamente pelo virtual, sem prejuízo de qualquer resultado final na produção do bem ou serviço público. Então, eu acho que isso vem cá, o que a gente vai ter, basicamente, agora, talvez, são aperfeiçoar algumas normatizações, alguns processos decorrentes justamente do uso mais intensivo, mas isso vem para ficar e eu acho que é um ganho, de modo geral, para as organizações. No dia 8 de outubro, eu estou vendo aqui, ciclo de palestras, eleições e clássicos da filosofia e política, é a Hannah Arendt e o Michel Foucault, né? Qual que é a convergência de Hannah Arendt e Michel Foucault em relação às eleições? O que vocês vão tratar? Qual que é a convergência aí, dos dois em relação às eleições? O que vocês vão passar aí para o público de uma maneira geral? Bom, a gente tem, então, como a gente praticamente trouxe na palestra anterior, é uma vertente um pouco mais para centro-direita, né, falando um pouco mais de conservadorismo. Agora a gente traz dois outros autores, a Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica, que obviamente tem um papel muito relevante ao longo do século XX, assim como Michel Foucault, ele vai ali, né, ele falece ali em 1984, que é um filósofo francês. O Foucault traz muito essa questão da autoridade, da vigilância do Estado, das instituições. A Hannah Arendt faz também traz aspectos, enfim, de leitura que é duro, eu tento não cometer nenhum sacrilégio, né, com os meus amigos filósofos, né, de falar alguma coisa um pouco fora de tom, mas ela tem uma leitura, obviamente, se aproximou muito de Heidegger no seu processo filosófico, mas ela tem um papel muito relevante também ao longo do século XX, e a gente traz aí um pouco isso, um pouco mais para o papel do Estado nesse processo, né, como o Estado ele participa, como ele pode influenciar, de que forma ele organiza esse processo. Então, a gente vai tentar trabalhar nessas duas vertentes. A gente vai contar com a Mariana, que é doutora em filosofia pela USP, né, que também estudou nos Estados Unidos, é pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Ela trabalha com temas aí de liberdade, governo, governança, neoliberalismo, e na outra ponta a gente tem o Anderson Aparecido, que é mestre e doutor em filosofia pela USP e também pela Paris
X, Nanterre, eu acho que é assim que pronuncia. E ele se concentra em trabalhos mais voltados para a questão do Michel Foucault e algumas ressonâncias contemporâneas. E, obviamente, mediando o debate, o professor Silvio Gabriel Serrano Nunes, que tem aí seu pós-doutorado também pela Sorbonne, em Paris. Então, a gente traz essa grande amarração para falar um pouco sobre eleições, sobre essa perspectiva. Você falou da Hannah Arendt, né? Hannah Arendt fala aí do pluralismo, né? Da possibilidade daí da igualdade, entre outros temas, né? Me corrija se eu estiver falando besteira aqui, né? E aí a gente tem também, depois desse ciclo de palestras, no dia 8, ciclo de conferências de eleições e clássicos da filosofia, você já falou da Hannah Arendt. Dia 15, ciclo de conferências de eleições e clássicos da filosofia, Nietzsche e Jacques Derrida. Aí faz o filósofo alemão Nietzsche, acho que é bem conhecido, né, da maioria das pessoas, e o Derrida, que é um franco-argelino. Então, a gente vai ter nesse evento do dia 15, o Júlio Comparini, que é um professor que já esteve com a gente, que é doutorando, mestre graduado em filosofia pela USP, também advogado pela PUC, também é conferencista em filosofia política e direito público. Então, a gente continua, é como se estivesse caminhando nesse ciclo com os autores ao longo do história. A gente vai conversando sempre com um autor mais antigo e um novo, essa mediação. Eu não contei um detalhe, mas eu fui aluno de filosofia ali no início dos anos 2000, mas fiquei só 2 anos na faculdade, acabei não concluindo o curso, concluí em administração, né? Então, por isso que às vezes eu fico com receio de cometer alguma incorreção com algum filósofo, porque nem todos eu, obviamente, vi, li ou estudei, mas acho que é importante que esses ciclos tenham trazido, primeiro que tem sido ciclos muito cheios, de ter uma procura de quase 250 inscritos por palestra, né? Então, para quem achava que a filosofia não tinha essa aderência, a gente está tendo uma grata surpresa que, enfim, de fato, tem uma procura tem sido muito grande para esses temas. E você tinha, Vinícius, você tinha essa procura antes do virtual, quando era presencial, ou a procura aumentou, né, nessa época de virtual? Tem gente não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, por exemplo? A procura tem aumentado significativamente. Para você ter uma ideia, Luciano, a primeira palestra do ciclo de gestão de diálogos informacionais, a gente teve, por exemplo, ontem ou anteontem, que foi na segunda-feira, já mais de 1.000 visualizações do evento. Mesma coisa o ciclo ILP-FAPESP, que a gente obviamente trocou alguns links, não tem a contagem ainda para quem está olhando pela internet, mas a gente somar todos os links dá mais de 1.000 visualizações. E o mais curioso é que a gente tem conseguido não só o maior número de pessoas se inscrevendo, mas a gente teve também estrangeiros, pessoas que ou estudam ou falam português, mas estão em outros países e têm conseguido assistir, né? A gente teve as primeiras pessoas que falaram assim, não consigo me inscrever porque eu não tenho CPF, né? E eu queria até receber o certificado, né? Mesmo morando em outro país. Falei, não tem problema, a gente tem equacionado. Então, isso é muito interessante, perceber que a relevância dos temas e a relevância dos assuntos tem atraído, inclusive, pessoas que hoje podem acompanhar aquilo que o ILP faz, mesmo estando bem distantes em outros continentes. Uma dúvida é, por exemplo, a pessoa se inscreveu para a palestra, perdeu a palestra, mas vai assistir depois no YouTube. Essa pessoa ganha certificado também, assistindo depois, ou tem que assistir ao vivo enquanto o evento está acontecendo? Essa tem sido uma questão que a gente tem trabalhado porque ela tem algumas delicadezas, né? A questão de você, obviamente, certificar que existe a presença da pessoa ali, naquele momento. Mas, obviamente, só ela estar logada não significa que ela assiste, né? Então, a gente tem estabelecido, dependendo do tipo de palestra, algumas a gente tem oferecido certificado, outras a gente por não oferecer, depende, aí um pouco do parceiro com quem a gente trabalha, mas quando tem casos do evento virtual, a gente, obviamente, envia a pessoas inscritas uma avaliação, e essa avaliação ela pode ir a algum tipo de necessidade de preenchimento de informações sobre o evento, como se ela tivesse de fato assistido, presenciado, e com isso consegue se certificar, comprovar que a pessoa de fato assistiu ao evento. Então, é uma maneira que outras escolas também trabalham para conseguir
ter a certeza, algum pouco mais de precisão, se a pessoa de fato ela estava ali, vou dizer assim, de corpo presente online, né, assistindo a palestra. Então é uma maneira que a gente tem trabalhado palestra a palestra. É um questionário que você tem que acertar 75%, se eu não me engano, das perguntas, né? Para comprovar que, ou seja, se tiver 4 perguntas, tem que acertar 3, né? Pode errar uma, para comprovar que você efetivamente esteve ali assistindo a palestra, né? E não é nenhuma prova da Voltando FUVEST, aqui, viu? É tranquilo. eu sei, eu já fiz essa prova, viu? Não, é tranquilo, é só para confirmar mesmo se você assistiu, se você prestou atenção, enfim. E aí, no dia 19, nós temos aqui Diálogos Informacionais número 3, Gestão e Preservação do Patrimônio Histórico. O que vocês vão falar? Bom, a gente obviamente vai falar sobre a questão da interface entre a gestão documental e a preservação dos acervos documentais e os aspectos de prova, preservação, direitos e preservação de direitos e também preservação de direitos culturais. A questão do patrimônio histórico, lógico, a gente tem uma ligação aí mais forte com a questão dos acervos. Toda instituição, à medida que o tempo passa, vai constituindo os seus acervos, não só no sentido de preservar a sua história, mas também de comunicar essa história para a comunidade. Então, a gente vai trabalhar aí também com mais 3 debatedores, a Sônia Maria, que é doutora em História que desenvolve pesquisa na linha de temática de historiografia e documentação, que é docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, a Isabel Silva Marelli, que é doutora e mestre em Ciência da Informação pela ECA e trabalha com a questão da memória, trabalhando com um centro de documentação de memória da Pinacoteca de São Paulo, é docente do curso de graduação de Biblioteconomia da FESP, e a Camila Brande de Souza Bentes, que é diretora técnica do Departamento do Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. É muita coisa, né? Mas, enfim, muita coisa. É muita coisa. Mas muita são coisa. gabaritadas para esse tema. E como a gente está terminando quase o programa, no dia 22 tem ciclo de conferência Eleições e Clássicos da Filosofia, John Rawls e Steven Mesaros. Não sei se eu falei certo o nome. Tem também. Americano. E aproveitar para você falar de outras palestras que não estão na programação oficial do ELP. Tá, então a gente encerra basicamente o ciclo de outubro, tem mais então com Rawls, mas a Rawls é húngaro, expoente do marxismo, faleceu recentemente em 2017, não é no mesmo modelo. No dia 26, ainda não está no site, vem com o ciclo ILP-FAPESP, avanços na luta contra a depressão, que a gente queria trabalhar especialmente devido da pandemia. Agora a gente, enfim, vê algumas reportagens que põem o seu olhar, a sua atenção para aspectos da saúde psicossocial. Repete do dia 26, Vinícius, porque deu uma falhada, que não deu para o pessoal em casa entender. Dia 26, ciclo ILP-FAPESP, ainda não está no nosso site, mas vai entrar, falando sobre avanços na luta contra a depressão, um tema que para a gente é muito importante. A gente vai falar sobre saúde, no aspecto individual e coletivo, na questão psicossocial, então trazer o que a pesquisa tem, o que a FAPESP tem trabalhado em pesquisas com essa temática. Então ainda não está no site, mas vai estar, então no dia 26/10, e também nos dias 26, 27 e 28, nós estamos estabelecendo, fechando nesse momento, um evento de 3 dias falando sobre políticas públicas e leitura. Ainda está em processo de estruturação do ILP com a Unify. A gente é importante também falar questões, ultimamente, falando sobre o papel importante da tentativa de tributação, ampliação do livro. A gente vai tentar também durante esses dias com a Unify. Ainda não estão no site, a gente está ainda terminando, mas vamos em breve. Jurgeles, né, que é coordenadora dos cursos do Instituto Legislativo Paulista. Vamos finalizar dando o site para as pessoas, né? Como é que as pessoas fazem para se inscrever nos cursos? Onde é que elas se informam de uma maneira geral? Vamos dar o serviço aí, né, do ILP. Vamos lá. Nosso endereço na web, então, é www.al.sp.gov.br/ILP. Lá é só clicar em cursos e eventos e toda a programação está disponível. Para cada evento, você realiza a sua inscrição, o link está disponível
diretamente na página. Também pode assistir os nossos vídeos, aqueles que passaram e aqueles que a gente vai transmitir pelo youtube.com/c/ilpsp. Continua para a gente. Perfeito. E aí dá para assistir no YouTube, tem rede social, tem Instagram, ilp.sp. É mais fácil de nos encontrar. A programação, à medida que vai saindo, ela está lançada no nosso Instagram. Acompanhar por lá. Tá certo, Vinícius Schugeles, coordenador do Instituto Legislativo Paulista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Isso, Luciano. Um grande abraço a quem nos assiste, a vocês todos da TV Alesp. Tá certo. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade, para o Legislativo Paulista, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pela audiência